Eu tô brincando com o tema desse vídeo, né? Uma carta aberta de um hater de Gonzalo Mastriani, mas é quase isso mesmo. Se eu pudesse trocar uma ideia pessoalmente com o Mastriani, acho que eu falaria tudo pra ele no que eu vou falar nesse vídeo. Que era uma relação que era pra ter dado certo. Que era uma relação cheio de expectativa. Que era uma relação abarrotada de um entendimento que o Atlético precisava do Mastriani e o Mastriani se daria muito bem no Atlético. É importante lembrar como essa relação começou. Saiu o Vitor Roque, o Atlético é um dos times que mais cria no futebol brasileiro. E a chegada do Mastriani era exatamente para isso. O match parecia perfeito. Um time que cria muito, um grande finalizador. Um cara que vinha desequilibrando através da capacidade de finalização. Parecia questão de tempo da gente ter mais um grande atacante nessa lista de grandes jogadores que já vestiram a camisa 9 do Atlético. Kleber, Alex Mineiro, Washington, sabe? Marco Ruben, Vitor Roque, só falando desse século. Só falando desse século. Só que não foi assim que as coisas aconteceram. Assim como tudo que a gente planejou em 2024, o Mastriani também foi um projeto que deu errado. E eu não vou ser hipócrita e burro de chegar aqui e falar que foi só culpa do Mastriani. Não foi só culpa do Mastriani. O Atlético ele é um grande responsável pelo insucesso dos jogadores que chegaram na temporada passada. Pela subsequente troca de técnico, pelo clima que foi instaurado no clube, pela indefinição de uma maneira de jogar. O Atlético não é inocente, o Mastriani o vilão. Só que aqui a gente torce pro Clube Atlético Paranaense. A gente não é Mastriani Futebol Clube. E quanto mais a gente via o Mastriani em campo, mais a gente percebia que esse casamento não tinha pra onde ir. Mas a gente percebia que esse casamento não tinha a menor condição de dar certo. E foi assim que aconteceu. Tiveram lances emblemáticos, principalmente nas Copas. Os gols contra Cerro Porteño, contra Bragantino, contra Belgrano. Aquela primeira fase arrasadora contra Raio Zuliano e tudo mais. Ali trouxe uma esperança muito grande que o Atlético tinha um 9 de respeito. Só que quando a coisa apertou, assim, foi o ponto mais decepcionante. O gol perdido pelo Vasco na pequena área que poderia ter botado o Atlético numa semifinal de Copa do Brasil. Os gols perdidos no Campeonato Brasileiro. Me vem alguns na cabeça, como o jogo contra o Fortaleza, onde a gente joga muito bem, e são duas cabeçadas desperdiçadas na pequena área. Ou a bola furada na pequena área também contra o Botafogo. Sabe? Na Sul-Americana também ajudou muito pouco na eliminação pro Racing. Então, no final das contas, a gente teve um cenário ali de um atacante que foi muito bom sonhar com o Mastriani. Foi muito ruim viver a relação Atlético-Mastriani, mas foi muito ruim mesmo. Foi muito ruim mesmo. Foi, assim, 90% do tempo um atacante que oferecia muito pouco e se mostrava pouco disposto a oferecer mais. A gente sempre brinca, né? Sempre faz a analogia da caixa de ferramentas. Parecia que a caixa de ferramentas do Mastriani tinha uma chave de fenda só, que era a capacidade de finalizar dentro da área. Isso aí eu não tenho o que falar do Mastriani. Ou até tenho, né? São tantos jogos sem fazer gol e tantos momentos importantes que ele falhou nessa condição de finalizar que eu acho que eu até tenho. A gente fez até uma média aqui, né? O Mastriani nas últimas 25, 30 finalizações levou perigo algum. Não levou perigo algum. Mastriani simplesmente chutou a gol. Até a cereja do bolo do Mastriani, ela foi se esvaziando. Até o carro-chefe do Mastriani foi se esvaziando. E conforme o carro-chefe do Mastriani foi se esvaziando, foi se esvaziando, foi se esvaziando, a gente, foi perdendo a vontade desse cara aqui também. O Mastriani, ele não se justificava, e o torcedor do Atlético, que já tinha se tornado quase que um cúmplice do Mastriani, também não fazia mais muito caso de ter ele por aqui. A saída pro Botafogo, eu acho que pega todo mundo de surpresa no sentido de ninguém imaginava que o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro fariam essa aposta. E assim, eu não sou contra
Mastriani ao ponto de torcer pro insucesso dele, muito pelo contrário, acho que tem total condição de dar certo. Mas não falava mais a língua do Atlético. Não falava mais a língua da instituição. Vários profissionais ali dentro do clube já notavam e constatavam claramente que o Mastriani não estava afim de continuar no Atlético e mais do que isso. Eu não falava a língua da equipe. Mastriani jogava um jogo que não necessariamente era o jogo que Zapelli, Velasco, Luiz Fernando se sentiam mais confortáveis. E hoje, numa balança, o Atlético não pode montar um time para o Mastriani brilhar. Hoje, numa balança, o Atlético não pode parar tudo e falar o seguinte: Mastriani, agora é contigo. Desequilibre. Agora é contigo. É só fazer o que tem pra fazer que a gente vai, pô, jogar aqui por você. Poderia ser, tá? Poderia ser. Poderia ser. O Mastriani hipotético, se entregasse os gols que a gente imaginava que ele entregaria ao natural, talvez a gente buscasse uma maneira de abranger mais o nosso estilo de jogo para potencializar o Mastriani mais do que a gente faz hoje. Porque eu acho que o jogo do Mastriani e o jogo do Atlético não são nem tão... Assim, o Atlético não faz um jogo tão ruim pro Mastriani brilhar, não é isso. Porque se tu para pra pensar e tu para pra perceber, o Mastriani é um cara que, beleza, é um bom finalizador dentro da área. Allan Kardec fez gol dentro da área. O Babi fez gol dentro da área. Sabe? O Diório fez gol dentro da área. Todos os atacantes que, pô, tiveram durante esse período Mastriani vestindo a camisa do Atlético e conseguiram o que o Mastriani não vinha conseguindo há mais de 20 jogos. Então, assim, desejo sucesso, tá? Acho que foi um cara que chegou no Atlético com muita disposição pra fazer dar certo, mas em 2024 é uma mancha na história do clube. Em 2024 é uma mancha na história do clube. Eu não quero botar o Mastriani como vítima, mas eu acho que é mais um sintoma do ano tóxico que a gente viveu. E agora, assim, a separação era a única saída. A separação era essa única saída. Esse mundo hipotético que o Mastriani voltaria a jogar bola pelo Atlético, cara, muito difícil acreditar. Tanto por não oferecer o que o técnico Maurício Barbieri deseja, quanto pela relação já estar desgastada. O Mastriani já estava desgastado com a camisa do Atlético. Eu não tenho dúvida disso. O Mastriani já estava cansado com a camisa do Atlético. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não tenho a menor dúvida disso. Sabe? A menor dúvida disso. Então, assim, no final das contas, eu sinto que a gente foi para um caminho de ruptura mesmo ao longo desse tempo que o Mastriani estava aqui. A gente não foi percebendo, mas a gente foi perdendo o Mastriani foi perdendo o Atlético aos poucos. Agora, vamos ver quem chega, né? Vamos ver a porta aberta que hoje tá no elenco do Atlético, quem pode ser ali esse novo camisa 9. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.